em primeiro lugar, a professora Paula Diogo e nela todos os membros da Rede Portuguesa de Ciência, da Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano e agradecer o vosso trabalho para o desenvolvimento da disciplina de enfermagem. É uma honra estar aqui. Cumprimento o António Pereira, António, que conheço há vários anos, partilhamos outros espaços, noutros momentos, e que é com muito gosto mesmo que estamos juntos hoje neste espaço. Professor Miguel, com um cumprimento também muito especial por partilhas em vários momentos da nossa vida, e por quem tenho um grande carinho, e cumprimento todos os presentes, desejando que esta tarde que decidiram passar connosco se revele ou vos surpreenda ainda mais pela positiva e que considerem este tempo um tempo muito prazeroso e de muita aprendizagem. Espero que nós consigamos trazer-vos isso. Não posso, vou partilhar, começar a partilhar a minha tela, mas não posso neste momento avançar sem dizer duas coisas. Uma é que todo este trabalho que iniciei no mestrado, na especialidade na altura, portanto terminei em 98, desculpem, terminei em 98, ao qual dei continuidade depois no mestrado, já sobre a orientação da professora Marta Lima Basto, dizer-vos que todo este percurso se iniciou com ele e que não posso hoje aqui, neste espaço também de uma escola que também foi dela, deixar de lhe prestar uma sentida, muito sentida homenagem. E perdoem a minha comoção, mas efetivamente, e já hoje outra pessoa, a professora Emília, que estava a falar sobre isso, é uma pessoa que marcou claramente todo este percurso e todo o meu desejo e que me deu força sempre a olhar para este conceito e para esta intervenção como uma evolução, mas também como uma revolução. E ele deu-me sempre todo o apoio em todos os momentos para levar isto por diante e que vamos ver mais à frente, porque é que eventualmente na academia eu tenho tido um lugar sempre, não tenho tido um lugar que lhe é devido. Depois dizer que tive o grato prazer de, há muitos anos atrás, quando Jean Watson esteve em Portugal, de trazer os estudantes de licenciatura da Universidade do Algarve para escutarem Jean Watson ao vivo. Tenho com ela e com os estudantes da Universidade do Algarve trajados uma das mais bonitas fotografias que tirei ao longo dos anos, em contexto profissional. Ainda há tempo tive a possibilidade de enviar ao professor Jean Watson essa fotografia e de falarmos um bocadinho sobre ela, porque ela se recordava muito desse momento. Então, a ambas presto a minha homenagem por tudo o que são e por tudo aquilo que têm trazido e possibilitado à enfermagem desenvolver-se. Bem, então, neste tema que nos traz aqui hoje, e o humor nos cuidados da enfermagem, neste espaço do workshop com o tema Temas de Humanização em Enfermagem, começo por talvez ser uma frase desafiadora, mas que já em 1949, Wittgenstein e Aforismos de
O humor é uma visão do mundo. É uma forma de ver e estar no mundo. Sr. António, vá aqui. Desculpa, podem Peço aos tirar o som, colegas por que favor. desliguem os microfones, por favor. Obrigado. Embora o Sr. Fernando António vá mais adiante falar no conceito de humor. Olha, Margarida, olha, o viado. Não é possível não deixar de dizer aquilo que eu entendo como a definição mais simples, mais harmoniosa de humor. Estado de ânimo cuja intensidade representa o grau de disposição e de bem-estar psicológico e emocional de uma pessoa. E de falar daquilo que me propuseram também, que é como é que isto evoluiu ao longo dos tempos. Então, efetivamente, o estudo do humor é sempre, e como vimos atrás, aliado, que é uma forma de ser e de estar no mundo, aliado ao estudo de uma sociedade, ou seja, do modo como esta adotou o cómico como forma de interpretar o real e o modo como ela usa o humor para falar da sua história, dos seus problemas, dos seus sofrimentos, transportando do trágico e do drama para o plano do cómico e do humor, e que, por expressão, pode levar ao riso. Esta forma de ser e de estar no mundo é indispensável para as pessoas, é indispensável para o bem-estar de um povo, porque enquanto as pessoas conseguirem fazer humor, conseguirem controlar as contradições, os conflitos não é uma ameaça iminente. Antes da Revolução Francesa, o humor incidia muito mais sobre a crítica dos costumes e dos comportamentos. Se pensarmos, contudo, se nós pensarmos como ele evoluiu, vamos perceber que a crítica não foi sempre a tónica do humor. Nesta altura, na comédia, a função era a de um riso compartilhado numa festa, num banquete, numa cerimónia semelhante a essa. A comédia nasceu originalmente de um culto agrário, a Dionísio, deus do vinho e da embriaguez, mas também da comunhão e da solidariedade que envolvia as pessoas, quer em rituais de festa, quer em rituais de fantasias. Na Idade Média, a cultura cómica estava profundamente ligada às festas populares. E porquê? Porque o humor e o riso tinham sido completamente expurgados do culto religioso, da etiqueta aristocrática e de todas as formas oficiais de cultura. Então, onde é que se expressavam? No carnaval, nas comédias. O humor adquiria, então, uma significação muito relevante e positiva. Estava ligada aos ciclos dos tempos, à alternância das culturas, das colheitas, das estações do ano. E havia aqui uma separação, acontece aqui uma separação entre esse tipo de humor e aquele que conhecemos agora, na atualidade, com esta ligação com a mudança de valores da própria modernidade. Então, nos tempos antigos, as sociedades possuíam uma noção clara de dois tipos ou de práticas de humor. O humor bom, o humor que expressava alegria, e o mau, a expressão do rir de alguém ou do rir contra alguém, que eu tenho a certeza que o António irá falar mais adiante. Então, o humor, quando é que começou a ser estudado? Começou a ser estudado de uma forma sistemática na Antiguidade. Embora a principal fonte para entendê-lo perdeu-se, foi o segundo livro da Poética de Aristóteles,
mas as ideias de Aristóteles foram recuperadas pelos romanos, em especial por Cícero, 55 anos antes de Cristo. Portanto, como veem, há muito tempo que, embora que havia quem se preocupasse com estas questões, embora efetivamente ela não tenha sido, e vamos ver mais adiante porque é que os aspectos ligados, os aspectos menos positivos ligados à vida das pessoas têm sido mais estudados. Ditos espirituosos e piadas aparecem nas comédias gregas, onde era permitido aí escapar do decoro e das boas maneiras aceitos na época, mas na Grécia Antiga havia comediantes e produtores do riso profissionais que participavam nas festas, nos banquetes, só que o humor e o riso não se faziam sobre o cotidiano, mas sobre o convívio social das festividades, e essa era a regra. Já no século XIX, caricaturistas e cartunistas no Ocidente e sob a influência de artistas europeus apresentam-se já com uma clara ideologia política. E temos, como nós todos conhecemos, e que foi mediaticamente comunicado, o caso do Charlie Hebdo em França, e temos em Portugal o caso do Vilhena, com uma conotação política forte e ideológica. Já no século XX, humoristas, caricaturistas, cómicos, palhaços e outros criaram um espaço cada vez maior para que os desenhos e as piadas cómicas com base naquilo que é sério viessem a lume, e estes desejos são muitas vezes partilhados, como nós sabemos, em eventos sociais, em rodas de amigos, e parece que quanto mais sexistas, mais, e entre comas, nauseabundas, mais racistas, mais obscenos são os desenhos e as piadas, mais sucesso elas fazem. Então, por ser banalizado no cotidiano, é desvalorizado. E é desvalorizado também porque o seu conteúdo divertido passa a ser inconsistente com a seriedade da ciência. E isto tem sido uma preocupação frequente pelos investigadores da área do humor. Se não, vejamos, há um colega nosso que numa tese de doutoramento Humor na Sociedade Contemporânea na Universidade do Minho em 2015, no Nuno Jerónimo, que tem um extrato na sua tese que diz que o humor não é normalmente levado a sério. A Bíblia, o livro fundador da tradição intelectual, não trouxe boa forma ao humor. Nele, Deus repreende Sara quando ela se ri de uma boa piada. E nele, os sábios deixam claro que o rir é o assunto dos tolos. Ora, esta imagem que está associada há milénios tem colocado o humor à margem da academia, de um modo que nós consideramos inaceitável. Nós que nos dedicamos a este tópico, eu tenho a certeza que as pessoas que aqui estão e que se interessam por ele também. Curiosamente, de facto, em Portugal nós temos nas várias esferas, nas ciências sociais, na literatura, na educação, na saúde, temos trabalhado, se calhar, mais esta questão do que em muitos outros países. Na área da saúde, o que é que nós encontramos aqui como como dois marcos importantes? Encontramos o Humor and Health Professions, um livro de Vera Robinson. Portanto, a Vera Robinson vem legitimar a utilização do humor nas profissões da saúde e concretamente em enfermagem em 1977, este já é uma segunda edição, mas a primeira edição de 77, e Norman Cousins em 1979, quando ele descobre que, com uma doença grave, descobre que 10 minutos com riso significavam 2 horas sem dor. E põe isso, ele é jornalista e põe isso cá fora e lança o seu livro em 79, Anatomy of an Illness, e que foi um grande sucesso e é uma obra
central para quem estuda as questões do humor. O humor é, efetivamente, quando nós olhamos para o estudo do humor, podemos assumir que não se identificaram ainda fatores genéticos e ambientais que expliquem como é que o nosso posicionamento relativo ao humor. Contudo, a investigação sugere que o sentido do humor, ele sim, é produto da genética e do ambiente. E se por um lado, vocês estão a ver isso cortado ou sou eu? Sim, está cortado. Coisa estranha. Agora de repente apareceu assim. Não sei aqui no meu computador. Deixa-me fazer aqui uma coisa, peço desculpa. Eu não consigo perceber. Bom, peço desculpa, já passará dentro de minutos. Se por um lado as questões da atitude face ao humor e da produção do humor têm uma influência genética grande, a apreciação do humor parece que não tem uma influência genética relevante, mas aqui sim o ambiente assume essa importância. Por outro lado, sabemos que o humor e o riso são universais, são necessidades humanas básicas e que o riso, paralelamente ao choro, é uma das primeiras vocalizações da criança. E sabemos ainda que o humor e riso são entidades distintas e que, nos vários tipos de humor que existem e que o enfermeiro António irá falar, o humor é situacional, multidimensional e culturalmente sensível. Então, como é que ele se transporta para dentro dos cuidados, para dentro do cuidado da enfermagem? Há um extrato no American Journal of Nursing, já de 1985, escrito por Kay Hurt, onde é feito uma exploração, uma pequenina crítica a um artigo, onde se explora aqui esta ideia de ser imprescindível a utilização do humor nos cuidados de enfermagem. Então, porque se traz para dentro do cuidado, porque ele promove relacionamentos, diminui distância social, nivela papéis sociais, gera conflitos, diminui stress, tranquiliza, reforça o sistema imunitário, reduz o nível de dor, promove sensação de bem-estar, entre outros resultados que nós conseguimos obter com a utilização do humor. Portanto, por isso, e quando se fala de sistema imunitário, estes são os valores que trouxe por curiosidade, porque só se fizeram estas, não se fizeram mais, por circunstâncias que se prendiam com o funcionamento e a organização do laboratório e do próprio serviço, valores de referência da IgE, IgA e IgM recolhidos a 4 clientes durante a realização da minha tese de doutoramento. E como vocês podem ver aqui, consistente com outra literatura, embora os dados não tenham valor estatístico nenhum, nem significativo nenhum, porque são 4 pessoas, só corroboram aquilo que a literatura já diz, é que até às 12 horas após o estímulo amoroso, portanto o valor da esquerda foi recolhido antes do estímulo, o valor da direita foi recolhido até às 12 horas após o estímulo amoroso e, como vocês veem, os valores de referência subiram em todas as pessoas. Consistente com a literatura, é a única coisa que se pode dizer, não se pode dizer mais do que isso. Na minha tese de doutoramento, desculpem, aparece o humor ligado a um diagnóstico, com uma intenção, utilização de uma estratégia com determinado resultado. Se nós formos ver,
as estratégias que são utilizadas, e era sobretudo aqui que eu agora me queria centrar, nas estratégias que são utilizadas, que foram utilizadas, são estratégias que nós podemos usar em qualquer sítio, em qualquer momento, com qualquer pessoa, desde que seja essa a sua vontade. E daí é importante, como em todos, e que vamos falar adiante, em todas as intervenções da enfermagem, conhecer a pessoa com quem estamos a cuidar e perceber se ela beneficia ou não desta intenção e saber que tipo de humor ela aprecia, porque sem saber isto, ou sem ser ela a produzir o primeiro estímulo para que nós percebamos como é que podemos agir, é difícil, como em todas as outras intervenções, planear a nossa ação. Então, a expressão do humor, e olhando para as estratégias que falámos atrás, faz pela partilha de anedotas, pela partilha de histórias, pela brincadeiras, pela partilha de livros e programas cómicos, músicas, comentários divertidos, ou simplesmente por um gesto, ou até por um silêncio. E nisso os palhaços são muito capazes de o fazer, de conseguir gerar humor com o silêncio apenas com a sua expressão facial. Central neste estudo, além de termos como referência Jürgen Habermas e a teoria da ação comunicativa, tivemos como central também o humor enquanto arte de cuidado transpessoal pós-moderna, tal como a literatura, a poesia, o diálogo, o ensino e outros, tal como referido neste livro do Watson, Postmodern Nursing and Beyond. Watson aqui explica muito bem explica que esta, de facto, é uma modalidade de cuidado transpessoal, uma modalidade de cuidar pessoa a pessoa, em que eu me centro claramente no outro, naquilo que conheço dele, para poder cuidar com ele. E, então, o que é que nós podemos, então, considerar como humorização da minha relação, humorização do meu contexto de cuidados? Então, neste termo, uma humorização, eu vou conseguir englobar um humor com poder emancipador e transformador. Emancipador de quê? Vamos ver depois, emancipador da própria profissão, das próprias práticas de cuidados. Transformador também dessas próprias práticas. Transformador da situação em que a pessoa vive. Transforma, eu costumo brincar e dizer que o humor transforma a cor da bolha onde a pessoa vive. Ele é capaz de tirar daquela bolha, daquela cor e transformá-la. E este humor vivido por doentes e enfermeiros e por outros profissionais, ou na interação entre qualquer um deles, planeado pelo enfermeiro com uma intencionalidade de fazer o bem, beneficente ou espontâneo, e que é influenciado pelo contexto e pelo modo de ser de todos, ser e estar dos envolvidos. E isto permitiu chegar a um modelo que clarifica a integração do humor no agir profissional dos enfermeiros. Então, como é que ele surge? E este modelo está presente, para quem quiser depois consultá-lo mais pormenorizadamente, está presente na minha tese de doutoramento. Esta humorização experienciada por doentes e enfermeiros, enquanto emancipação, transformação e também virtude. E este humor acontece com condições, e estas condições passam pelas características pessoais dos enfermeiros e dos doentes, pelas características profissionais, pelo modo como eu concebo a profissão e pelo modo como eu sou capaz de ter disponibilidade, de me disponibilizar ao outro, de ser empático, com o respeito, o modo como eu sou respeitoso para com o outro. Porque isso é essencial para uma utilização adequada do humor. Então, este agir humoroso do enfermeiro tem uma intenção,
é feita com base num diagnóstico e são utilizadas determinadas estratégias e temos um resultado que é a resposta humana que vamos obter. E que como veem, algumas das respostas humanas são alegria, alívio da ansiedade, alívio da tensão, bom humor, coesão, diminuição da tristeza, distração, felicidade, lidar com o sofrimento, sentir-se bem, sorrisos. Não vos disse, porque não ia focar no método, mas este estudo foi um estudo de investigação-ação e que onde foi usada essencialmente uma metodologia qualitativa e teve uma participação muito plena, muito forte, de toda a equipa do serviço onde o estudo aconteceu, e era um serviço de adultos, portanto o serviço de cirurgia de adultos no sul do país. Portanto, o humor tem um poder emancipatório, porquê? Porque é que ele tem este poder? Que é uma ação de enfermagem autónoma, e estas são as ações que a enfermeira desenvolve com vista a uma dada resposta humana ou baseada num diagnóstico de enfermagem que pode efetivamente inaugurar novas formas de cuidado. Esta forma de cuidar transpessoal, como a poesia, a música que o Watson falava. Novas formas de cuidar, reconstruir as práticas, que para além de ajudar as pessoas com quem nós cuidamos, rompem definitivamente relações de poder conservadoras, porque nivela os papéis sociais e emancipam o nosso cuidado, ampliando a autonomia profissional. E disso, digo-vos, há poucas coisas que eu digo claramente que não tenho dúvidas, mas desta não tenho mesmo nenhuma dúvida. E que o humor tem um poder transformador? Tem, claramente. Através destas ações de enfermagem inovadoras, esta ação de enfermagem humorosa, há a transformação da prática, do contexto onde ela se desenvolve, dos atores e das relações entre eles, ou seja, opera-se aqui uma mudança clara. Mas o humor também tem imensas virtudes e eu não vou muito falar sobre elas, porque eu sei que o António vai falar adiante, que estão associadas aos vários benefícios. Há um livro muito interessante, do André Comte-Sponville, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, onde o humor é espelhado como virtude e nele é explicado esta dimensão de virtude do humor e que vos aconselho a leitura. Então, humor, intervenção humorosa, humor enquanto intervenção vem onde temos a obrigação ou não, nós enfermeiros, de utilizar. Temos. Não utilizar é uma má prática, porque não estamos a colocar ao serviço das pessoas todas as estratégias de cuidado que não só temos a possibilidade de colocar, como temos a obrigação de colocar, porque ela está presente na classificação internacional para a prática da enfermagem, nomeadamente nos catálogos, nos catálogos dos cuidados paliativos para uma morte digna, e por isso temos a obrigação de utilizar. No repertório de dignidade, como vemos, enunciados de intervenção para manter a normalidade, implementar a terapêutica do humor, intervenção de enfermagem, implementar a terapêutica do humor, está aí classificada. Esta talvez seja uma dificuldade, é que nós aparece-nos muitas vezes o humor enquanto diagnóstico, quando falamos do humor, do estado de ânimo prejudicado, e depois aparece-nos o humor enquanto intervenção. E esta clarificação nós temos que a fazer. Há um estudo de doutoramento neste momento a trabalhar sobre esta dimensão, fazer esta clarificação de se importa, enquanto diagnóstico, falar em sentido do humor e falarmos em intervenção, humor. E importa, de facto, fazer esta clarificação. Depois temos na CIP a terapia pelo humor, na CIP, e enquanto intervenção e enquanto
resultado também. Isto, enquanto esta confusão persistir, pode não ser facilitadora, esta confusão no sentido de se utilizar a mesma terminologia para coisas distintas, e porque não estamos a falar das mesmas coisas quando falamos de uma intervenção, ou quando estamos a falar de um resultado, ou quando estamos a falar de uma estratégia. Então, enquanto não utilizarmos coisas distintas para dizer as coisas diferentes, também não facilitamos a utilização. Na NIC, o humor aparece também, na classificação, aparece também aqui como uma intervenção, e que é definida o humor como facilitador da percepção, valorização e expressão engraçada, a fim de estabelecer relações de alívio de tensões, libertador de raiva, facilitador da aprendizagem e suporte para sentimentos dolorosos. Sabemos, em relação à aprendizagem, sabemos que aquilo que se aprende com humor fica mais tempo retido na memória. Sabemos que equipas que trabalham juntas e brincam juntas têm muito menos conflitos e produzem mais, portanto temos aqui uma quantidade de aspectos que temos que valorizar. Na Nanda, o humor aparece, olha, está ali um erro ortográfico, olha que fantástico. O humor aparece como intervenção sugerida em 7 diagnósticos e como intervenção opcional em 20 diagnósticos. Então, devemos desprezá-lo? Claramente que não. Não devemos, nem podemos. Como atividades que podemos desenvolver para a implementação de intervenção na enfermagem e humor, aparecem-nos aqui a determinação dos tipos de humor valorizado pelo doente, obviamente. Sem conhecer isto, eu não posso avançar nem nada. A determinação das reações típicas do doente ao humor, qual é a sua resposta humana. A determinação do horário em que a pessoa está mais receptiva, o filtrar os tópicos em que as pessoas estão mais sensível. Existem tópicos proibidos, para cada um de nós existem tópicos proibidos, portanto não vale a pena fazer humor com eles, porque não vamos claramente ajudar, e antes pelo contrário, em vez de entrar no princípio da beneficência, ele não será claramente respeitado. Discutir as vantagens do humor e do riso com a pessoa, a seleção de materiais divertidos, a estimulação de visualizações que despertem o humor, a disponibilização de jogos, desenhos animados, etc., as tais estratégias que vimos atrás, encorajar atitudes mais descontraídas e divertidas, remover barreiras, monitorizar a resposta do doente, obviamente, demonstrar uma atitude que valorize o humor e uma reação positiva às tentativas humorísticas que a pessoa faça. Recursos já vimos atrás, desenhos, piadas, vídeos, gravações, como é que isto se implementa num serviço? Podemos ter, como eu tinha, um carro do humor, com todas as estratégias, a pessoa escolhe aquilo que é um carro de unidose do humor e a pessoa escolhe aquilo que é humoroso para si e usa. Uma boa estratégia é efetivamente baseada, e que eu adaptei na minha tese, que vem do modelo Smiles de Borot, este modelo. Sorrir, conectar o olhar, usar a intuição e a imaginação, parar, escutar o outro, usar a sensibilidade e considerar o efeito da ação. Algumas fotos para podermos ver como existem estratégias simples, os filmes. Esta estratégia, o nariz vermelho, que é a máscara mais pequenina do mundo, podemos usá-la. Estudantes meus sabem quantos narizes destes eu já dei, muitos. E quantos eles também já compraram, também muitos, certamente. Um outro tipo, estes cartoons que nos fazem sempre, pelo menos, sorrir. E vejam o da direita, este cartoon tem mais de 40 anos. Olha, vejam como está atual. Estes cartunistas que fazem humor com o Zé Povinho e que fazem humor, lá está, que vão buscar a situação política dos países, são sempre, ou são geralmente, muito, muito apreciados. Aqui, partilhar
uma situação durante a tese de doutoramento, a implementação, a fase de implementação, como vocês podem ver, existem clara evidência da utilização do humor e aqui clara evidência de estratégias simples que podemos fazer, sendo que da direita foi o senhor que pediu e da esquerda também. Um outro tipo de humor que falámos há pouco, a questão de ser mais brejeiro, como nos faz sorrir, o que fica no não dito, o que fica por trás, no subliminar e que nos faz fazer um clique. Aqui uma demonstração clara de como era o ambiente neste serviço e daquilo, do verbatim recolhido, que documentou aquilo que era dito pelos participantes. Gosto muito de brincar, de boa disposição, os enfermeiros estão a fazer o trabalho deles, também têm que nos ajudar e se estiverem bem dispostos, custa menos. Gosto muito de ouvir uma graça, dá a vida à gente, alivia a situação. Portanto, isto documenta muito bem aquela que era o modo de ser e estar neste serviço. Um problema do Office. Oh my God. Então, o humor é de facto um dos meios mais importantes para nos ajudar a lidar com as vicissitudes da vida. Aqui, dois dos livros, dos vários livros que existem sobre esta temática, o da esquerda da minha tese de mestrado, o da direita, da esquerda da minha dissertação de mestrado, da direita da minha tese de doutoramento, e dizer porque é que nós, não quero deixar de dizer isto, nós não usamos o humor, muitas vezes, porque temos medo do ridículo, porque temos medo de ser ridículos. E quando ousarmos, quando tivermos a coragem de ousar usar pequeninas estratégias, à medida que vamos tendo a coragem de usar pequeninas estratégias, vamos ousando usar um outro tipo de estratégias mais elaborado. Ainda que as pequeninas tenham muita eficácia. Mas temos que ter a coragem de perder o medo do ridículo e ir adiante. E porque sem isso, e se fizemos eu lembro-me quando fiz o curso de palhaço em Barcelona, que a primeira coisa era andar com o nariz de palhaço no metro, eu o primeiro dia fazia, já contei esta história em vários contextos, no primeiro dia entrei no metro e pensei, bem, vou pôr ou não vou? Não vou, não vou. E depois vou pôr ou não vou? Não, não vou. Pois vou. Então eu paguei isto tudo e custou-me tão caro, agora não ia fazer, não faço. Não. Até encontrar uma menina na rua que olhou para os pais e disse, mamãe, uma palhaça. Pronto, não, aí sim, aí eu senti, não, eu posso mesmo usar isto em todo o lado. Então como é que ficam sempre esta questão? Como é que eu posso, mas eu não sou uma pessoa com sentido de humor nenhum, não tenho jeito nenhum para essas coisas do humor, como é que eu posso fazer para aumentar o meu sentido de humor, para poder sentir mais à vontade comigo e aí sentir-me mais à vontade na utilização desta estratégia, que eu até reconheço a importância, mas que não me sinto à vontade. Patty Hutton, em 2002, escreveu alguma coisa sobre isso e diz que 3 boas coisas é exagerar o problema que estamos a viver. Tornar o problema maior do que a vida ajuda-nos a recuperar a perspectiva humorística. Caricaturas, desenhos animados, comédias, palhaçadas são baseadas no exagero e, portanto, esta é um primeiro passo. Exagerar. Depois, procurar a ironia. Não que a devamos usar com as pessoas, mas procurar em nós e naquilo que vivemos a ironia. Ajuda-nos a identificar os disparates e as incongruências que existem na sociedade e a aprender a brincar com elas. Nós, não com os outros. Aprender a apreciar a surpresa. A surpresa a surpresa, a incongruência, gera humor, estimula muitas vezes o riso. Então, aprender a apreciar a surpresa. É a surpresa. Pensem que quando contam uma anedota,
É a surpresinha do final que desencadeia o estímulo. Então, aprender a utilizar esta surpresa vai nos fazer desenvolver o nosso sentido de humor. Então, o humor não é só um mecanismo de boa saúde, mas um índice de como as sociedades se representam. Aconselho-vos, se quiserem tirar uma fotografia, podem tirar. Aconselho-vos esse site com várias investigações na área do humor, que são muito, muito, muito interessantes. E fico à vossa disposição para algum debate que considerem interessante podermos fazer naquilo que eu souber. Aqui estou. Obrigada por este bocadinho. Muito obrigado, professora Helena José. Realmente é um prazer ouvi-la falar sobre o humor, o percurso que nos transmitiu sobre a história do humor, o percurso científico, também a utilização do novo termo da humorização como emancipador, transformador do cuidado da enfermagem, o modelo do agir humoroso dos enfermeiros, que é super interessante, está na sua tese de doutoramento, o humor da linguagem classificada enquanto intervenção e resultado dos cuidados da enfermagem, o acrónimo de sorriso, que eu acho que todos nós deveríamos ter isto nos nossos computadores, de forma que nós todos os dias podemos perceber como é que o sorriso, como é que o humor pode ser vivido por nós nos nossos cuidados. E, por fim, as estratégias de aumentar o humor, essa questão da expectativa e do humor que aparece pela surpresa, é muito interessante e agradecemos imenso a sua apresentação. Vou passar de seguida a apresentar o colega António Pereira, que é um jovem que trabalha nessas questões da enfermagem e do humor há alguns anos, mas que tem um mestrado em enfermagem e especialização em enfermagem de saúde infantil e pediátrica em 2020 com o Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa. Tem defendido a prova pública que subordinada ao tema o humor no cuidado de enfermagem à criança e adolescente e intervenção de um enfermeiro especialista. Tem várias pós-graduações em enfermagem de saúde da criança e de cuidado pediátrico e em enfermagem da saúde do adulto e solução crítica. Tem-se licenciado em enfermagem em 2015 pela mesma instituição. Faz parte do CIIS, Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde da Universidade Católica Portuguesa, desde 2021. É produtor e organizador do webinar Humor e Saúde. É autor e coautor de diversas publicações, como menção honrosa em comunicação oral, estratégias de utilização do humor nos casos de enfermagem à criança em idade escolar e adolescente. É membro fundador da Rede Portuguesa de Ciência da Enfermagem para o Cuidado Humano e atualmente exerce funções na Agência Pediátrica do Hospital Garcia de Horta desde outubro de 2021, tendo exercido durante 5 anos no Serviço de Urgência Pediátrica Polivalente do Hospital Dona Estefânia, onde iniciou o seu percurso no Hospital da Luz. Colega António, faça favor. Muito obrigado, professor Miguel, por esta apresentação. Antes de mais, cumprimentar a Rede Portuguesa do Cuidado Humano, agradecer pelo convite, na pessoa da professora Paula Diogo, a sua coordenadora. Um grande cumprimento à professora Helena José, aqui um ídolo desde a licenciatura sobre este tema do humor. Desde a primeira aula de comunicação do primeiro ano, eu ouvi falar do humor e pensei, este tema vale a pena aplicar. Então, e sem mais demoras, vamos falar aqui um bocadinho sobre o humor em enfermagem e como é que o podemos praticar, aplicar e incentivar a nossa prática com esta estratégia que devemos usar todos nós. Vamos começar então por falar um bocadinho sobre o que é o humor, algo muito breve, depois focarmos sobre as 3 principais teorias do humor, isto é, porque rimos, porque achamos que a boa disposição está presente num estímulo ou outro, quais são os tipos de humor e quais podemos usar em saúde, ou quais devemos usar, e depois focar um bocadinho então na nossa esfera de cuidados, no humor em enfermagem, quais é que são os principais benefícios e então terminar com algumas sugestões de leitura. Então o que é o humor? Vamos pôr aqui uma brevidade neste tema, já que foi bastante abordado aqui pela professora Helena, e vamos para o que interessa, é uma intervenção autónoma e humanizadora do enfermeiro. É uma intervenção que nós podemos e devemos aplicar em qualquer contexto, desde que assim o justifique. É uma intervenção que é universal, lá está, pode ser usada em qualquer contexto da prática de enfermagem. É individual porque deve ser então específica e adequada a cada pessoa, a cada cliente. É científica porque esta, tal como todas as outras intervenções do enfermeiro, tem base científica e bastante base científica, temos apenas que cimentá-la e conhecê-la. É paradoxal, e esta é das partes mais interessantes que o humor tem, porque o que é humor para uma pessoa pode não ser humor para outra.
o que faz esta sensação de prazer e de bem-estar, pode não fazer para o outro. E é holístico, como Gene Watson diz, é um humanizador e holístico. A sua aplicabilidade em todas as dimensões do cuidar humano. Esta modalidade terapêutica, então, incide num processo cognitivo, nada mais do que isto, na nossa relação com o outro. Esta relação deve ser, sim, já que estamos em enfermagem, uma relação terapêutica, uma relação de ajuda para com o próximo. Então, o humor possibilita o quê? Uma percepção de um estímulo para a pessoa, será divertido, lúdico ou ridículo, baseado então numa resposta emocional de alegria, prazer e bem-estar. Inclusive, a Ordem dos Enfermeiros, no seu guia de boas práticas para as estratégicas não farmacológicas para o controle do dor, refere inclusive que o humor transforma o triste em alegre, a desesperança em esperança, o desespero em positividade, em contente, em lúdico. Mais razões por quais os devemos aplicar, porque a nossa ordem também assim os nomeia como estratégias como aplicadoras para o controle não farmacológico da dor. Passando então ao porquê rimos. O que é isto do rir? Porque é que nós achamos piadas a isto, àquilo? Por que razão as piadas para um ou os sentidos de bem-estar para um são diferentes para o outro? Existem três principais teorias de humor, existem bastantes, mas estas três são as mais conhecidas e alicerçadas na sua prática. Vamos começar pela da superioridade. É muito simples. Como vêem aqui nas imagens, há um sentimento de glória repentina para um triunfo, seja por uma sensação de superioridade em relação ao outro, e Aristóteles e Platão definem isto muito bem nos seus estudos primários, depois mais tarde são buscados por vários filósofos, incluindo Descartes e Thomas Hobbes, que dizem-nos então que é uma apreciação de infortúnios, de defeitos ou de acidentes. Esta é a razão pela qual os conhecidos apanhados ou os shows como o Mr. Bean nos causam bastante alegria, porque é isto mesmo, uma sensação de triunfo, de glória para com o outro. Por isso é que quando alguém cai, tudo bem que a nossa reação deve ser ajudar, mas por vezes é rir, é por isto. É associado então ao sarcasmo, à ironia, à astúcia, mas também à mestria sobre alguém, e na esfera dos tipos de humor é considerado humor agressivo ou autodestrutivo, não obrigatoriamente que seja danificador para alguém, mas tem efetivamente um algo para onde nós tiramos este bem-estar e este prazer. Depois temos a teoria da incongruência. A teoria da incongruência é bastante conhecida igualmente. Se em toda a internet, em todos os vídeos do YouTube, a teoria da superioridade está bastante presente, a da incongruência vem a seguir. Resulta numa expectativa no nada. Resulta precisamente nisto, numa oposição entre duas ideias, no completamente absurdo, quando supostamente não é. Na dicotomia entre o expectável e o lógico. Define-se muito bem pelo elemento de surpresa. O que é que define uma piada? O que é que define uma anedota, um jogo de palavras? É a expectativa e é precisamente a incongruência. Se eu digo onde é que os patos vivem, a resposta lógica seria no lago. Mas o punchline, ou seja, a segunda parte da piada, eu digo-vos que é no apartamento. É esta conjugação entre apartamento e pato que faz com que haja uma sensação de bem-estar e de riso nos nossos clientes. O exemplo que eu tenho aqui para vos dar são as duas imagens, que à partida são imagens totalmente normais, inócuos, sem qualquer tipo de reação, mas se eu puser aqui uma legenda diferente, já há humor envolvido. A imagem da esquerda há uma alusão, uma piada sobre xadrez, é um momento de tensão, se o bispo avança, a rainha come, e na imagem da direita temos uma criança que perguntou ao pai como é que podia treinar o cão, e o pai disse, olha, há bastantes vídeos no YouTube que ensinam como treinar o cão. Ele está a mostrar os vídeos ao cão. São este tipo de imagens que podemos reunir e ter um pequeno compêndio para mais tarde mostrar aos nossos clientes quando estão em momentos de sofrimento. Kant, Schopenhauer defendem bastante isto, Magee e Martin defendem ainda mais também a incongruência e têm bastantes publicações sobre isto. A teoria do alívio é uma teoria um bocadinho mais envolvida por Spencer e Freud. Ele tem aqui duas linhas orientadoras. O primeiro diz que é um acumular de energias que tem que ser libertadas, um bocadinho como uma válvula de escape, de um acumular de tensões do dia-a-dia, de tensões da sociedade e de exigências que nós estamos presentes do dia-a-dia, tem que ser libertado. Freud entra um bocadinho por outra temática. Ele diz que tudo o que é o tabu, considerado indecente, como considerado menos aceite em sociedade, quando é reportado para o humor, torna esta pressão, digamos, respeito por estes temas mais leves.
torna estes temas mais humorosos, mais prazerosos. É aqui que se justifica o humor brejeiro ou o humor sobre temas que supostamente são um bocadinho mais cuidados quando falamos sobre eles, como é os temas sobre a morte, temas sexuais, piadas sobre política, sobre religião. Há aqui uma catarse, então, quando falamos destes temas. Dizemos que eu tinha aqui é quando alguém então decide fazer uma viagem para a América, o senhor da portagem diz: sim senhor, bem-vindos, tem aqui o vosso colete à prova de balas, adeus, uma boa estadia. Estamos aqui então a ridicularizar um bocadinho o perigo da América que tem ultimamente nos últimos anos. E aqui à direita temos aqui uma pequena imagem que nos remete para o humor religioso e diz-nos: Moisés, apresente, é o Steve Jobs, eu vou fazer aqui um pequeno upgrade nas tuas tablets. Também aqui a alusão então ao Steve Jobs como criador dos tablets. Quanto aos tipos de humor, estes são importantes então para nós conseguirmos perceber como é que conseguimos chegar a outra pessoa. Existem 4 tipos de humor, estes foram definidos por Martin e Ford. São 2 psicólogos que estudam bastante este tipo de tema. Estes humores são conhecidos como o humor afiliativo obrigador, o humor de autodesenvolvimento, o humor autodestrutivo e o agressivo. O de autodesenvolvimento e de autodestrutivo são 2 humores que se focam no eu. O foco é o eu. Os outros 2, o agressivo e o agregador afiliativo, o foco é o outro. Vamos começar então pelo afiliativo, aquilo que nós devemos usar mais para os nossos clientes, mas não é o único. O humor afiliativo então é o humor de bem-estar, é o humor em que facilita as nossas relações com o outro, o humor em que toda a gente fica bem disposta. É um humor muito fácil de usar, humor presente nas grandes mídias que nós temos acesso atualmente e também o humor presente numa palhaçada, humor presente num jogo de anedotas, um humor presente em qualquer estímulo que toda a sala se encha de alegria, sejamos nós, o enfermeiro, os nossos colegas profissionais de saúde ou o nosso cliente ou familiares. Se todos estamos a rir, não há nenhum alvo da piada, da chacota, então estamos a fazer humor afiliativo e é o melhor humor que podemos usar. O humor de autodesenvolvimento. Este então fala-nos de um humor como estratégia de coping, para nós rirmos da vida, também é aplicado desta forma. Ou seja, qualquer dificuldade que haja, qualquer entrave, qualquer barreira que nós tenhamos ao longo da vida, nós rimos. Perdemos o emprego, rimos. Perdemos o carro, rimos. É um humor que ajuda bastante como estratégia de coping e ajuda também na equipa interdisciplinar. Podemos partilhar incongruências que fizemos, podemos partilhar pensamentos tontos que tivemos. É uma boa estratégia de aproximar relações com o outro. Deve ser usado com algum cuidado, pois o uso constante deste tipo de humor pode ir no desrespeito da pessoa que está a exercer o autodesenvolvimento. Depois temos o humor autodestrutivo. São 2 partes, estas 2 últimas são as 2 partes do humor negativo. Se temos os primeiros, que é o humor positivo, um humor em que toda a gente ri e é um humor de boa disposição. Estes 2, o autodestrutivo e o agressivo, são humores negativos que prezam por isso. Aqui temos o exemplo em que estamos a dizer piadas ou estamos a usar o humor à custa do próprio. O próprio sabe que ele é o alvo da chacota, digamos assim, é o alvo do humor. E o exemplo que temos é: já sei por que razão é que eu pareço tão mal nas fotos. É a minha cara. Este tipo de humor deve ser usado com cuidado, ou melhor, não deve ser usado a não ser que seja o próprio a puxar por ele. Se o próprio cliente começar a usar este humor, o que nós podemos fazer é reconhecer, sim senhora, que tem a sua piada, mas devemos ter cuidado se o quisermos aplicar. Melhor, não o devemos aplicar. Devemos sim deixar que seja o outro a aplicar. Por fim, temos o humor agressivo. O humor agressivo também é bastante conhecido e nós conseguimos reconhecê-lo durante o dia-a-dia. Cada vez que alguém tem um alvo do humor, estamos a ter um humor agressivo. Não tem que ser obrigatoriamente o humor baseado no bullying, mas sim, é o humor que os bullies, digamos assim, acham piada, mas é precisamente o humor em que há um alvo concreto da chacota, do riso. Normalmente é um humor que não é muito bom para com os nossos clientes, mas é um humor que, se for o próprio, novamente, a insistir, então, sim senhor, podemos pegar um bocadinho pelo novelo que temos do humor e podemos começar a puxar, até que, claro, estamos a entrar num nível em que não seja de todo benéfico. O humor negro é um destes exemplos, é um humor que deve ser usado principalmente no seio da equipa multidisciplinar, mas e apenas se for o próprio cliente a introduzir este humor na conversa, no diálogo, no cuidado, então sim podemos começar a reconhecer este humor como nossa prática de cuidados, se bem que
sempre com bastante precaução, bastante cuidado, não é um humor que seja muito benéfico, nem do próprio ambiente de trabalho, nem do próprio cliente, em sentido de benefício da sua situação de saúde e doença. A enfermagem. Então o humor, um bocadinho como já temos aqui o background da professora Helena José, nos ser dito, o humor é essencialmente e deve ser marcada nesta nossa apresentação como uma intervenção da enfermagem. O humor tem outras particularidades, como ser então um diagnóstico, mas nesta aplicação que estamos a falar hoje, deve ser então considerado como uma intervenção novamente autónoma, que deve ser marcada pela prática do enfermeiro, e que está então sugerido tanto na NIC como na CIP, tanto na nossa Nursing Intervention Classification, como na nossa classificação internacional para a prática de enfermagem. E, novamente, o mesmo modo. Se ele existe, é para ser aplicado. E como é que o aplicamos? Ele pode ser aplicado de forma espontânea ou com intencionalidade terapêutica, com intenção terapêutica. Qual é que deve ser a melhor aplicação? Bom, há benefícios na espontaneidade, mas há mais benefícios na intenção terapêutica, porque afinal de contas nós somos uma ciência. E como ciência que somos, regemos pelo nosso processo de enfermagem, que está aqui espelhado, toda a gente já o conhece, mas a espontaneidade, se for usada, tem bons resultados, atenção, mas não é balizada pela ciência, não é balizada por um diagnóstico que o enfermeiro faça, não é balizada pela resposta humana que o enfermeiro identifica e que usa o humor como intervenção para atenuar a resposta humana. Não é usado propriamente como um pensamento crítico, é usado porque temos à mão. Este pode ter benefícios ou não. Quanto à intenção, é usada sempre, e deve ser usada sempre, com um diagnóstico por base, com um planeamento por base, e sim avaliada e encontrar aqui como melhorar o nosso humor. A intenção terapêutica faz sempre parte do nosso cuidado em enfermagem. Se nós avaliamos uma situação de dispneia, sabemos que poderá ficar pior, ou já sabemos que métodos é que podemos usar. Se avaliamos uma dor presente no nosso cliente, já sabemos que estratégias podemos usar. O humor não é diferente. Se avaliamos um diagnóstico de tristeza, um diagnóstico de medo, um diagnóstico de dor, também o devemos aplicar. Daí o grande mote de intenção terapêutica que nós temos de passar nesta apresentação. Então, se nós quisermos ter uma receita para aplicar o humor, quais é que são os pontos-chave que devemos ter em mente? Primeiro, a intenção terapêutica, então, deve estar balizada na nossa prática. Depois, temos alguns autores que falam-nos no timing, no conteúdo e na receptividade do humor, que é bastante importante. Devemos saber quando aplicar, o que aplicar e devemos estar atentos à receptividade do outro, porque assim já sabemos que a nossa intervenção teve ou não sucesso. E, principalmente, novamente, salientar aqui o próximo passo, ridicularizar sem perder a nossa idoneidade profissional. Porque é isto que é o humor, é entrar no ridículo, é cair no ridículo. Não devemos ter problemas em cair no ridículo, porque nós temos sempre assim, as bases científicas, os artigos científicos e toda a parte justificativa para a nossa aplicação do humor. E não perdemos de todo a nossa idoneidade profissional. Muito pelo contrário. Muitas vezes, por ridicularizarmos a situação, somos reconhecidos e agradecidos por isso pelos nossos clientes. E, acima de tudo, criatividade, criatividade, criatividade. Porque através da criatividade conseguimos fazer com que um simples galho seja uma varinha. Conseguimos fazer com que um simples catéter periférico seja as teias do Homem-Aranha. E com criatividade conseguimos então puxar cada vez mais o humor para a nossa prática. Qualquer coisa pode ser endereçada para a prática do humor. E então, quais é que são as intervenções principais? Já falamos aqui um bocadinho, vamos então fazer um refresh. As caricaturas e a sátira na população adulta é bastante convidativa. Caricaturas podem estar expressas através de temas atuais ou não, como já vimos que os cartoons mais antigos são inclusive os mais recentes e mais modernos. Temos também então jogos de palavras e trocadilhos e, meus amigos, isto está bastante no nosso dia-a-dia, na nossa internet, no contexto social de todos os programas da TV. Basta ligarmos a TV e temos aqui algum trocadilho que podemos fazer. Neste caso, temos de ter sempre aqui algum ênfase no trocadilho que fazemos. Temos que ler isto, não podemos simplesmente ler ou dar ao nosso cliente para ler. Temos que pôr um bocadinho de nós aqui no trocadilho e nos jogos de palavras. Neste exemplo é: amor, estás sempre obcecado de futebol, não me dás atenção, fazes-me falta. Falta, nem toquei! Temos que pôr aqui um bocadinho de ênfase
na nossa ação humorista. Objetos humorísticos, temos uma parafernália de escolhas à nossa mão e um bocadinho, como a professora Helena José disse, o nariz vermelho é perfeito em qualquer ocasião. Temos que fazer um penso a um cliente, a um doente, sim senhora, senhor José, vamos fazer um penso à sua ferida. Temos que funcionar uma criança, Carlos, vamos ter que pôr um catéter na tua veia. O nariz vermelho, tal como outros objetos humorísticos, são fantásticos para, principalmente, desdramatizar o acontecimento pesado que há na situação de saúde e doença dos nossos clientes. Livros e tiras de BD. É muito fácil fazermos um compêndio sobre tiras de BD, sobre livros humorosos, sobre cartoons. Principalmente no adulto, um cartoon muito conhecido é o da Bola, o Barba e Cabelo. Um bocadinho para as faixas etárias mais antigas e até não, temos os cartoons da Mafalda, os cartoons da Mónica. É muito fácil criarmos um grupo de enfermeiros no nosso serviço, pode fazer um compêndio deste tipo de intervenções. Ora, se há um grupo, normalmente, o serviço é constante, se há o grupo da dor, se há o grupo do medicamento, o grupo do controle de infecção, porque não o grupo do humor ou o grupo da humanização dos cuidados. E aqui conseguimos muito facilmente ir buscar a qualquer página da internet bastantes cartoons, bastantes tiras de BD, que podemos facilitar ao nosso cliente quando identificamos o uso do humor. Vídeos, séries, filmes. O YouTube atualmente ajuda-nos bastante nesta intervenção. Nós podemos agarrar em pequenos trechos, em pequenos episódios de 20 minutos, enquanto temos que fazer um procedimento invasivo e aplicá-lo. Atualmente os telemóveis dá para aceder ao YouTube em qualquer sítio, não só falo do YouTube, como para qualquer série. Os filmes de animação são um recurso bastante bom, então, para também qualquer tipo de adulto achar curiosidade no bem-estar, na alegria do lúdico, do ridículo. Música e podcasts humorísticos. O meu desafio para vocês, qualquer que seja o ramo onde trabalham, se prestarem cuidados de higiene, prestem cuidado de higiene ao som de uma música popular. Os vossos clientes vão agradecer. Isto, quando eu trabalhava em adultos, era uma prática recorrente e havia sempre um bocadinho o descontraído da situação, amenizar o ambiente em que temos que tocar, temos que invadir a esfera pessoal do outro e aqui relaxa-se um bocadinho. Qualquer destes temas é muito fácil de colocar, mas antes temos, obviamente, de conhecer os gostos do cliente, temos que conhecer que tipo de humor gosta e se gosta de humor brejeiro e com dupla conotação. As músicas do Kim Barreiros são muito fáceis de acesso, qualquer pessoa sabe tautear ou cantar algum refrão, as músicas do Toy ou de qualquer destes autores. E por fim, meus caros, qualquer página da internet, qualquer blog, atualmente qualquer página do YouTube ou do Instagram tem bastantes exemplos de bastantes contextos humorísticos que podemos usar na nossa prática. Temos é que os aplicar, não temos de ter medo de colocar um conteúdo humorístico desde que conseguimos identificar um diagnóstico plausível para o aplicarmos. Quanto às crianças, as crianças também é um mundo imenso que nós conseguimos aplicar. Há bastantes estratégias, mas há uma que é transversal a todos, diria mesmo a toda a população, que é uma postura calma, alegre, sorridente. Nós conseguimos logo, a priori, pôr uma postura que o nosso cliente consiga contextualizar connosco, conseguimos já descontextualizar este ambiente, desdramatizar este ambiente mau, entre aspas, associado ao hospital, associado aos cuidados de saúde, associado às picas, associado às coisas que doem, aos adesivos que custam, ao sangue, que é horrível. E como é que fazemos isto? Como é que fazemos estas intervenções, então, humorísticas? É através da dramatização, do teatro, do exagero, aplicar o ridículo e o exagero na nossa prática. Isto é muito simples. Se tivermos fantoches, ótimo. Temos os fantoches. Temos um cão que nos ajuda nos cuidados. Temos um cão que fala até, que nos ajuda a nossa criança a ficar mais contente connosco, a nossa criança a ficar mais descontraída e aceitar os nossos cuidados. Se não tivermos um cão, se não tivermos nenhum cão, nem nenhum fantoche, o que nós temos então são canetas. Este é o meu estojo. Tenho duas canetas com bonecos, uma unicórnio, outra um tubarão. Tenho uma varinha do Harry Potter e tenho outra caneta cheia de cores
é aquela que já precisa de uma reforma, mas que ainda não está formada por uma única razão. Aquela caneta também foi ao hospital, também está doente, mas está aqui e conseguiu superar toda a adversidade que é das picas, que é do sangue, que é desta coisa toda que nos chateia. Então, um fantoche é isto, é uma caneta com um pequeno boneco e aí já conseguimos ilustrar, distrair, hiperbolizar, fazer com um exagero do ridículo, fazer com que a criança aceite um bocadinho mais os nossos cuidados. A varinha também é fantástico para nós brincarmos com a criança. Jogos, palavras e anedotas. É presente, é frequente, há bastantes livros, há bastantes compêndios que nos podem ajudar. Devemos adaptar, sim, a cada faixa etária a tira de BD existente. Paul McGee desenvolveu o modelo de desenvolvimento do humor. É um modelo em que, paralelamente com Piaget, vai colocando lado a lado o desenvolvimento da criança e vai associando a cada faixa etária qual é que é o humor mais indicado para a criança. Lembro-me que na primeira fase, nos primeiros anos, nos primeiros 2 anos, mais ou menos, a criança acha piada a imitarmos um telemóvel com uma coisa simples, com uma caneta. Podemos fingir que é o telemóvel. Mais tarde, a criança já consegue perceber um pouquinho o ridículo através das tiras BD. A partir dos 6, 7 anos de idade, é a idade preferida de McGee para desenvolver o humor na criança e para desenvolver a incongruência, é o principal moto que ele defende, incongruência na criança. Já temos aqui algumas piadas que, novamente, desde que sejam feitas com entoação, desde que sejam feitas com disposição para a piada, que a criança recebe muito bem. Esta que eu vos trago aqui, que a professora pede ao João para dizer gato que o na água e é fogoso, não pode ser simplesmente lida. Temos por aqui algum ênfase, um pouquinho como no adulto. Devemos dizer, the cat get a poo in the water, glu glu e no more miau miau. Damos aqui algum ênfase neste tipo de intervenção, tal como pomos ênfase em qualquer comunicação que nós temos com o nosso cliente, facilita então a percepção do ridículo. Brincar, material humoroso, jogos didáticos, há um fácil acesso a tudo isto no nosso dia-a-dia. Já vos mostrei qualquer nariz vermelho no bolso do enfermeiro é de fácil acesso. Na minha especialidade, no estágio de especialidade, fiz, inspirado até pela professora Helena José, fiz o carrinho do humor para cada faixa etária e também, basilado pelas orientações da ordem, coloquei material diversificado para que o enfermeiro consiga, em alguma intervenção que queira, costuma lembrar na mudança de um penso, a retirar um dente torácico, fiz isto em contexto de punção lombar também. Temos aqui bastantes teores humorísticos que podemos pegar, desde o fantoche até o nariz vermelho, temos bolinhas de algodão, temos bolinhas de sabão, temos um moinho que nos ajuda a controlar a respiração, temos ali um pequeno cavalo com uma perna entrapada, porque é sempre o cavalo que fica dentinho, mas conseguiu recuperar a sua funcionalidade e ir brincar. E, acima de tudo, a partir das histórias humorísticas, as danças, as canções, não temos que ser propriamente profícuos nisto, mas se fizermos o Baby Shark, por exemplo, é um bom exemplo para conseguirmos conquistar a criança. Todos sabem o que isto é. Isto é um monitor. É um monitor cardiorrespiratório. Conseguimos ver então a frequência cardíaca, a circulação periférica, a frequência respiratória. Não, meus amigos, não é um monitor. Isto é a relva onde nós brincamos à bola, é o mar onde as crianças podem encontrar os peixinhos, o Nemo, a Dory, e onde ela vai brincar quando sair daqui, e mais abaixo é a areia, onde nós construímos castelos de areia, vamos brincar quando estiveres alto. Criatividade acima de tudo. Mais um exemplo de criatividade. Aqui vem, nesta imagem, vamos chamar esta criança de João. O João tinha um déficit cognitivo e veio no nosso serviço de urgência na altura na Estefânia, tinha que fazer alguns procedimentos, entre eles tínhamos que colocar um acesso periférico, tinha que ir fazer um exame que seja um ataque, tinha que ficar connosco durante algumas horas, mas estava bastante difícil a abordagem a esta criança. Eu reparei que ele tinha um escudo do Capitão América, então o que é que eu fiz? Uma coisa muito simples, peguei num rolo de marquesa que já estava gasto, peguei numa caixa de luvas usada, bastante adesivo, e aqui tem, é o martelo do Thor. E com o martelo do Thor dei-lhe o poder do Deus Trovão para conseguir ultrapassar estas coisas todas, que são as picas, que são estes exames que temos ficado deitados uma data de tempo, mas que o exame
simplesmente um donut gigante, que nós entramos dentro do donut e saímos do donut. E assim foi a forma dele ir a ataque e de ter feito ataque. E a forma de nós conquistamos a nossa população-alvo. É criatividade, criatividade, criatividade. E por fim, vamos também abordar aqui um bocadinho o tema dos cuidados paliativos e, citando a professora Helena José, foi baseada aqui no modelo do Bohod, temos então um modelo SMILE. É um modelo em que devemos usar sempre o humor agregador, isto mais focado nos cuidados paliativos, e é um modelo que basicamente valida a nossa prática, diz-nos como atuarmos para com o nosso cliente. Portanto, é muito simples, sorrir, olhar olhos nos olhos, termos intuição e imaginação para aplicarmos os nossos cuidados do humor, ou seja, isto é, termos sempre atentos ao nosso redor, e isto vem no ponto a seguir, ver, ouvir e sentir a oportunidade, percebermos então que tipo de humor é que este cliente gosta, como é que o podemos usar, às vezes o próprio ambiente dá-nos ases a usar o humor. Bohod dá aqui um ênfase no ponto E, que é Elephants Never Forget, memória de elefante. Lembrarmos que se este estímulo humoroso foi bom para o cliente nesta altura, então na próxima altura também poderá ser, e fixarmos precisamente o que o nosso cliente gosta e como é que conseguimos fazer com que fique uma boa disposição. E, acima de tudo, termos sensibilidade para a situação. Percebemos que os cuidados paliativos são cuidados muito específicos, são cuidados em que qualquer dia é suficiente para, qualquer intervenção de qualquer dia é suficiente para mudar o ambiente desta pessoa, mas que o humor desempenha, e cita aqui Pina no seu estudo de 2018, desempenha um papel fundamental nos cuidados paliativos, mas, como qualquer intervenção e como qualquer prática do enfermeiro, requer treino adequado e ponderação para a sua aplicabilidade. E quais é que são os principais benefícios, então, do humor para a saúde? Vamos começar pelos fisiológicos. Há uma grande produção de endorfina dos nossos opiáceos endógenos. Também há a produção de serotonina e dopamina. E o que é que isto faz? Promove, então, o nosso conforto, promove a sensação de bem-estar, promove o relaxamento para com a nossa situação de saúde, doença, ajuda-nos na nossa memória e, acima de tudo, e os estudos veem bastante este benefício, controla e alivia a dor e o sofrimento. Já vamos ter um exemplo mais à frente. A nível fisiológico, também há um aumento da atividade e da produção das células neutrophil killer NK. Isto são o quê? São linfócitos que são envolvidos no combate às células cancerígenas. Portanto, lembrem-se, estão a aplicar o humor, ou se há aqui o risco, que é a resposta fisiológica do humor de um cliente, estamos a aumentar as defesas, a própria função imunológica deste nosso cliente. E ajuda-nos também a diminuir o stress, como através da redução do nosso nível de cortisol no sangue e também dos IGs, como a professora Helena José já mostrou na apresentação anterior. O nosso nível de stress reduz, a nossa tensão arterial reduz, a função respiratória fica mais controlada, são bastante os benefícios fisiológicos e podíamos continuar que mais benefícios tínhamos. De momento, quais são os próximos benefícios que vos mostro? São estes: fortalece as relações com o cliente, fortalece as nossas relações com os nossos profissionais de saúde, com os nossos colegas, com a equipa interdisciplinar em saúde. Um exemplo que eu vos dou para aligerar um bocadinho o ambiente, ou quando o profissional, ou quando o profissional está algo nervoso para uma prática, ou muito pelo contrário, quando eu tenho que informar há uma situação que me preocupa e digo: olha, atenção, doutor, tenho aqui uma criança que me preocupa, que está a respirar pior, que está assim, que está desta forma, e a resposta normalmente é: como é que se chama? E a minha é: eu, António Pereira, muito prazer. Mas não é isso, tenho aqui uma criança que realmente precisa de sua ajuda. E isto, pronto, sempre relaxa um bocadinho o profissional e já conseguimos ter aqui um cuidado um bocadinho mais personalizado e até mesmo vamos com muita disposição para cuidar da criança. Aumenta então, segundo Patch Adams, a felicidade, o amor e até mesmo a compaixão no cuidar, e isto é algo que o Watson também sublinha nos seus estudos. Aumenta a autoestima e, acima de tudo, é um grande mecanismo de coping que promove a resiliência dos cuidados. O humor pode ser usado não só no cuidado direto ao doente, mas também usado na academia como motivo de ensino e de aprendizagem, porque, obviamente, os estudos dizem que qualquer que seja o tópico, se tiver humor, tem uma percepção mais fácil e uma aprendizagem mais fácil do outro.
e reduz então o medo, a ansiedade e o tédio, que são as três principais emoções negativas identificadas nos nossos doentes. Deixem-me então, estamos a aproximar-nos do fim, deixem-me voltar a recordar do caso de Norman Cousins, um jornalista que foi diagnosticado com uma espondilite anquilosante. Basicamente ele ficava quase paralisado de dores bastante fortes em todos os membros, na coluna, e ele não queria ficar no hospital, queria ter um ambiente um bocadinho mais calmo. Então, na altura, nos anos, penso que tinha sido nos anos 60, fez um negócio e conseguiu negociar os cuidados com a sua equipa de saúde e foi para um quarto hotel, estava a ser cuidado à mesma, estava a ser alvo de medicação como morfina, mas preferia ficar num ambiente um bocadinho mais confortável. Aos poucos e poucos começou a ver um programa que fazia rir, começou a ver um show que achava engraçado, começou a ter visitas de amigos que levavam conteúdos humorísticos e ele chegou à conclusão, já falámos anteriormente, que 10 minutos de humor e de riso equivaliam a 2 horas sem dor. Então ele começou aos poucos e poucos a fazer um desmame, ele próprio, a fazer um desmame de tudo o que era medicação. Começou por retirar morfina e começou por retirar os analgésicos seguintes. E apenas se automedicamentou, digamos assim, com humor, com riso. 10 minutos, ria, e ele próprio diz na sua autobiografia que quando os 10 minutos terminavam, voltava a pôr mais slide, naquela altura mais slideshows de humor, mais conteúdo que o faziam fomentar o riso, e este é um dos casos mais sonantes e mais famosos de que o humor é capaz de fazer um desmame de qualquer opiáceo para controle da dor. Para terminar, deixo-vos aqui algumas sugestões de leitura. Temos então os livros já falados pela professora Ana José. Temos aqui mais abaixo o livro sobre o humor, para quem quiser então não ter os seus conhecimentos sobre Thomas Ford e Rod Martin, que falam muito sobre o humor enquanto atividade em saúde. Temos aqui bastante estudos, temos aqui o modelo de Bohod e o filme de Patch Adams, que deve ser de visualização obrigatória. Temos aqui um estudo sobre saúde mental, e este estudo é muito interessante porque diz-nos que as intervenções do humor para o adulto, aquelas que já falamos até hoje, são premiáveis para a saúde mental, mas que se elas são aplicadas em pacientes que não sofrem de doença mental, quando são aplicados aqui deve ter uma monitorização ainda mais presente e deve ser usado com bastante cuidado, mas deve estar efetivamente presente nos cuidados à pessoa com perturbação mental. Novamente, apelam ao humor agregador, mais que outra coisa. E para terminar, deixo-vos aqui a sugestão deste TED Talk, Gary Edwards. O Gary Edwards é um profissional do humor que nos exemplifica aqui como é que é possível aplicar o humor até mesmo em casos de oncologia. Aconselho bastante a visualização. E vamos só fazer aqui então um apanhado, se me permitem, de tudo o que falámos. O humor então é uma intervenção autónoma e humanizadora da enfermagem, pode ser de conteúdo universal e individual. Esta prática já é estudada e praticada há séculos, como já podemos ver desde Aristóteles, que já há fundamentação para aplicar o humor no nosso dia-a-dia. Deve ser sempre balizado como uma intenção terapêutica, algo como qualquer intervenção de enfermagem, de uma planificação, de uma intervenção, de uma avaliação. Requer então investimento, treino e prática, e pode ser de várias formas. Pode fazer através de cursos de palhaço. O Chapiteau tem bastantes cursos, por exemplo, é uma das instituições. Podem fazer também, caso queiram desenvolver o vosso humor cognitivo e lógico, há pequenos cursos de humor em comunicação e humor como prelúdio para a stand-up comedy, e eles nos cursos de stand-up comedy informam-nos um bocadinho do humor pela incongruência, como é que podem envolver o humor no dia-a-dia, e incentivam até em qualquer conversa que tenham, mesmo fora do âmbito em saúde, puxar sempre o grilo falante do humor, digamos assim. O fácil acesso em qualquer contexto de saúde, não é necessário de posologia nem tem efeitos secundários se for bem aplicado. E lembrem-se, devemos e podemos cair no ridículo com respeito.
Não tenham medo, porque mantém a nossa idoneidade profissional e porque os próprios clientes, neste caso a pediatria, as próprias crianças e os próprios pais, agradecem. Tem que ser usado com determinadas regras e com determinado teor. Deixem-me terminar com um exemplo. Esta semana recebemos na urgência pediátrica uma criança de 5 anos, vamos chamá-la de Maria, que tinha sido, sem querer, foi queimada na cara. Tinha esta parte da cara toda queimada, uma queimadura de 2º grau. Isto tinha acontecido há cerca de 15 minutos. A mãe entrou no serviço de urgência, bastante preocupada, a mãe a chorar, a criança assustada, nós evidentemente preocupados com a situação. Felizmente não tinha queimadura em mais nenhum sítio a não ser neste, e observei que, ok, podia começar a usar o humor, mas não era o momento ideal. Quando é que foi o momento ideal? Quando os ânimos já estavam um bocadinho mais tranquilos, quando estava a acabar de fazer o penso então à Maria, e tinha que tirar alguma pele que já não era tecido desvitalizado, era tecido morto, era pele seca, aliás, perdão, e quando começa a tirar, vejo que parece como se fosse um pequeno fio de cabelo e às vezes, perdoe-me a expressão, pareciam a ter macacos de nariz. Então usei esta comparação para meter aqui um bocadinho de humor à Maria e à sua mãe e peguei na compressa e quando estava a tirar a pele disse que nojo, macaco! Vi um riso naquela cara, vi um alívio na cara da mãe. A mãe que estava agora a chorar estava a rir com aquela pele ermite. Mas no final, é certo, ajudou bastante esta criança a fazer o penso. E cada vez que tinha que fazer o penso, punha mais motivos humorísticos e dizia mais, olha, vê lá, eu não quero tirar mais macacos do nariz da tua cara. Já tiraste os macacos todos no nariz? Isto ajudou a contextualizar a situação e ajudou depois a fazer os ensinos relativos ao penso queimados, ajudou bastante àquela mãe a rir, àquela criança a pensar, calma, isto não é assim tão mau, isto não é assim tão terrível, vir aqui ao hospital, eles estão aqui para me ajudar. Novamente, para terminar, criatividade, 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 e lembrem-se de serem um bocadinho audazes, porque com um bocadinho de audácia, a fazer um bocadinho, uma intervenção pequena e outra média e outra maior a nível da visibilidade do humor, conseguimos aos poucos e poucos introduzir esta intervenção na nossa parte de cuidados. Quando comecei a usar o exagero, a dramatização e até mesmo o teatro, digamos assim, gritava muito. Por exemplo, quando uma criança vinha a sala de tratamentos e tinha que fazer uma medicação, mesmo que fosse um xarope, dizia, olha, eu não quero uma pica. Eu gritava, picas, eu tenho medo de picas, eu não quero picas. E saía da sala, passado 5 segundos, voltava, olha, não há picas aqui, pois não, porque eu tenho mesmo medo de picas. E a criança ria, e o pai ria, e era mais fácil tomar o xarope, que anteriormente ela não queria. No Natal, há um ano, apareceu-nos uma criança no serviço de urgência que não queria tomar xaropes, não queria, chorava, não queria, ele tinha 3 anos, 4, salvo erro. Não queria. E garanto, quando uma criança não quer tomar um xarope, ela não quer. Cospe, puxa o vómito, não há possibilidade, a não ser que tenham aqui alguma estratégia um bocadinho fora de vulgar. O que é que eu me lembrei? Fui-me embora, fechei a porta e comecei a bater à porta a fingir que era o Pai Natal. E a criança ficou a olhar-me e saia para a porta. Eu ia dizer, ho, 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 toma o xarope. Olha que se não toma do xarope, eu não vou agora para a tua casa. E ele vira-se para a minha colega e diz, dá-me um xarope rápido. O Pai Natal está aí para a minha casa, eu posso tomar o xarope e ir para casa. Isto ajudou a criança a tomar o xarope. Portanto, o humor é um grande adjuvante à adesão terapêutica. Não se enganem, é mesmo. E com qualquer coisa podemos fazer o humor, até com um dia positivo como este, porque o humor está presente em qualquer parte dos nossos cuidados. Apenas temos que o adaptar para o nosso dia-a-dia. Muito obrigado a todos e se vos fiz rir um bocadinho, ou se vos fiz uma sensação de bem-estar, de prazer, ou até se vos fiz refletir na prática para usarem o humor no vosso dia-a-dia, então a minha missão está concluída aqui.